Então vamos pensar um pouco nas palavras desse hino, até um novo coração. E vamos pensar um pouquinho numa técnica surpreendente. Até a década de 70, 60, era muito grande o número de pessoas que morriam com problemas no coração, infarto e outras doenças que matavam muitas pessoas. Muitos morriam em decorrência de dificuldades cardíacas. Até que surgiu uma técnica surpreendente que foi experimentada pela primeira vez pelo Dr. Christian Barnard. As pessoas mais antigas aqui lembram do auê que deu na imprensa quando este homem, médico sul-africano, fez um transplante de coração no dia 3 de dezembro de 1967. Ele realizou o primeiro transplante de coração da história. E aí foi uma grande novidade no mundo, uma grande esperança para aquelas pessoas que tinham dificuldades cardíacas. Foi uma bênção, digamos assim. E ele fez uma cirurgia de um homem chamado Louis Washkansky, que foi o transplantado, que teve uma vida mais ou menos razoável, não muito longa, porque era a primeira experiência, mas foi uma experiência que deu certo. Hoje, até hoje, milhares de cirurgias semelhantes foram realizadas no mundo inteiro. Hoje é uma prática comum e nos bons hospitais do mundo. No ano seguinte, o Dr. Danton Cooley, dos Estados Unidos, ele era um pediatra que cuidava de problemas de coração de crianças. E ele realizava uma cirurgia semelhante numa menina de 5 anos. Ela tinha muitas dificuldades e ela ia falecer, então resolveu submeter aquela menina a uma cirurgia com os mesmos métodos do Dr. Christian Barnard. E essa menina fez uma cirurgia e 8 dias depois houve uma rejeição e ela morreu. Rejeição é um dos problemas até hoje no transplante de órgãos. Há uma regra biológica básica que o corpo rejeita qualquer organismo estranho a fim de proteger-se. O corpo se protege rejeitando. Então, essa era uma dificuldade que até hoje os médicos enfrentam. Como superar a rejeição em situações de transplante. O Hospital Dante Pazzanese, onde fez tratamento o irmão Raimundo, marido da Edileide, fez tratamento lá, onde trabalha o Dr. Jorge, ele é o maior transplantador de coração para adultos da América do Sul. E tem feito centenas de procedimentos como esse com sucesso. Depois que o rei Davi cometeu um grande pecado gravíssimo em sua vida, ele escreveu o Salmo 51, aquele salmo que nós acabamos de cantar, que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Davi não estava falando do músculo que bombeia o sangue, desse músculo que dá em média de 70 e poucas batidas e que tem uma função vital no corpo humano. Ele estava falando da mente do homem. Ele estava falando de uma forma simbólica. Em nosso mundo, cheio de pecados, cheio de problemas, a nossa maior necessidade hoje é de um coração puro, de um coração purificado. E isso só é possível se tivermos a ajuda do grande médico Jesus Cristo. Com ele nós teremos um coração puro. Jesus pode nos transformar,
pode nos tornar novas criaturas, pode nos dar um novo coração. Vamos ver algumas escrituras relativas ao coração. Claro, a palavra coração, ela pode ter vários significados, não apenas sobre esse músculo que temos dentro do peito, mas de maneira simbólica, ela se refere aos sentimentos, ela se refere aos pensamentos, à parte do homem que toma decisões, de onde procedem emoções, sentimentos e até motivação para determinados comportamentos. Assim como o coração material é importante para o bem-estar do corpo, o coração simbólico, como é usado na Bíblia, é o centro da natureza humana. É importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como um todo. A Bíblia, ela se refere ao coração num plano elevado. Veja esta passagem em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, que o Jorge leu aqui. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Veja esta outra passagem especial, em 1 Samuel 16 e 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esta passagem foi escrita na ocasião em que Israel estava escolhendo um rei para governar o seu povo. E aí, eles escolheram o homem mais bonito que havia em Israel, foi Saul. Foi um desastre. Bonito por fora, feio por dentro, mau coração. E aí na hora de escolher Davi, mas Davi era insignificante, era um pastor de ovelhas, um pequeninho, uma pessoa sem a bela aparência de Saul. E Samuel ficou preocupado, e Deus disse para ele: não, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior, eu olho para o coração das pessoas. O sábio Salomão disse certa vez: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então veja a importância que a Bíblia dá ao coração no sentido simbólico. É do coração que procedem as fontes da vida. As palavras de Jesus Cristo foram estas em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Claro que Jesus não está falando aqui da natureza, está falando da natureza espiritual e não do órgão físico, e não do nosso aparelho cardíaco, mas está falando do coração espiritual. Em outra ocasião, Jesus também disse, Mateus 15, 18 a 20, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Os discípulos estavam preocupados que algumas pessoas não seguiam as tradições farisaicas de lavar as mãos antes da refeição. E Jesus falou: olha, essa contaminação não é nada, o que contamina é aquilo que está dentro do coração. Aquela é a contaminação perigosa. Veja como Jesus fala
sobre o coração depravado, hipócritas, ele fala isso em Mateus 15, 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus deixava bem claro que a verdadeira adoração, a adoração que agrada a Deus, é aquela que parte do coração. Não é só de boca. Nós podemos cantar, podemos orar, podemos falar muitas coisas da boca para fora, mas o importante é o que está no teu coração, está lá no teu íntimo. É dali que pode surgir o louvor que agrada a Deus. Quando pensamos na inveja, no ciúme, no ódio, na inimizade que existe no coração do homem, quando acrescentamos ainda a cobiça, a luxúria, a hipocrisia, o orgulho, nós notamos a necessidade de um novo coração. Quando olhamos toda essa maldade que há no mundo, toda essa tendência pecaminosa do ser humano, nós percebemos a necessidade de um novo coração, um coração puro. E muitas pessoas não aceitam uma renovação nos seus corações. Nós estamos observando isso sempre, como são às vezes inúteis as nossas pregações, como tentamos espalhar o Evangelho e quantas pessoas rejeitam. Porque existe, sabe o quê? O mesmo problema que os cardiologistas enfrentam lá no Dante Pazzanese. Há o problema da rejeição, o mecanismo da rejeição. Neste plano espiritual, estamos falando, coração, a rejeição também é comum, assim como no transplante dos corações. Antes de eu ler esta passagem, eu vou explicar por que Jesus falou isto. Jesus estava explicando sobre a pregação do Evangelho. E ele disse que a palavra, que a pregação é como um semeador que saiu a semear. E ele jogou sementes para plantar. E algumas sementes caíram na beira do caminho, outras caíram no solo rochoso, outras caíram entre os espinhos, e outra finalmente caiu num solo bom e produtivo. E aí os apóstolos não entenderam por que ele tinha falado do semeador semeando essas sementes. E Jesus então passou a explicar para eles o significado dessa parábola. Ele diz em Mateus 13, 18 a 20: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus explicou por que muitas pessoas rejeitam o Evangelho. Por que da rejeição? A ideia da rejeição é reconhecida nas Escrituras. É percebida em várias passagens. Mas Jesus, diz em Lucas 20, 17, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular.
Jesus estava se oferecendo, Jesus estava pregando, mostrando a importância da sua doutrina, dos seus ensinamentos. E as pessoas estavam rejeitando o processo de rejeição. E quando Jesus fala dessa rejeição, ele falava sobre si mesmo, sendo rejeitado pelos judeus. Aqueles que mais deveriam aceitar eram os que mais rejeitavam. A rejeição de Jesus não é coisa nova, não era coisa também do tempo dele. Muito antes já estava profetizada, já tinha sido profetizado por Isaías. Em Isaías 53:3 diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, essa rejeição do Evangelho já estava profetizada muito antes de Jesus vir. 700 anos antes de Jesus foi quando Isaías viveu. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de rejeição, de pessoas que rejeitaram. Uma delas foi Judas Iscariotes. Vocês conhecem a história dele, um apóstolo, conviveu com Jesus, mas rejeitou em troca de dinheiro, em troca de moedas. Nós temos um exemplo de uma rejeição boa, não é rejeição positiva, animadora, que foi de Saulo de Tarso. Lembra o apóstolo Paulo, que tinha o nome de Saulo de Tarso, antes de se converter? Ele era religioso, ele era fariseu, ele era dedicado ao judaísmo, uma religião não cristã. Mas ele rejeitou aquela religião para aceitar Jesus Cristo. E ele escreveu, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 44, ele disse: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo, Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aqui nós vemos a diferença na vida de um homem que aceitou Jesus. Antes e depois, a gente nota a diferença na vida dele. As diferenças na vida dele é que antes ele era perseguidor. Antes ele queria prender os cristãos. E ele era até zeloso por aquela religião. Mas mudou. Agora ele é outra pessoa. Agora ele vivia para Cristo e morreu por Cristo. Nós vemos a história de Paulo, que ele sofreu muito por causa de Cristo. Ele aceitou e viveu. Vemos também a diferença quando permitimos que Cristo entre em nós, entra no nosso coração, cria em nós um novo coração. Quando você permite que Cristo entre na sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Vai ter uma diferença enorme no que você era e no que você será. Há uma grande diferença. Assim como aquela pessoa que é transplantada lá no Tanto Pazanese. Tem uma vida sofrida, uma vida de sofrimento, quando recebe um coração novo, abre um novo mundo para ela. Surge uma vida saudável. Jesus Cristo entra em nossos corações e nós nos tornamos novas criaturas. Morre a nossa velha natureza e surge uma nova pessoa, um cristão, o discípulo de Cristo. E isso é bom a gente lembrar que o caminho de Cristo ainda pode ser seguido hoje. Você pode ainda seguir Cristo ainda hoje. A vida
passa muito rápido para todos nós. Passa muito rápido. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver que os últimos 10 anos da tua vida voaram. Imagina uma pessoa como eu, não é? Que já estou bem adiantado na idade. Imagina quando eu olho para trás e falo, nossa, parece que foi ontem. Essa é a frase dos velhos. Parece que foi ontem. Passa muito rápido. O que tem importância eterna é o que vale, que é a condição dos nossos corações. Precisamos valorizar isso, o nosso coração, no sentido espiritual. A fé em Deus, a obediência aos ensinamentos do Senhor, a salvação em Cristo, resultam no quê? Na purificação do nosso coração. Precisamos purificar o nosso coração. E quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele entra lá, faz morada lá e nos abençoa. Não existe palavras mais maravilhosas do que esta, ditas em Apocalipse 3:20. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem é importantíssima. Jesus está batendo no teu coração hoje. Se você ainda não aceitou essa proposta de um novo coração, Ele está lá na porta batendo. Quero entrar, quero morar com você, quero te abençoar, quero te ajudar, quero te dar uma vida nova. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Ele entra no mesmo e nos abençoa. A minha oração é que você abra o seu coração para o Senhor. Que Ele habite no seu coração para sempre. Essas são as palavras que eu tinha para dirigir para vocês hoje. Desejando que todos nós aqui tenhamos um novo coração em Cristo. Que Deus nos abençoe.